Plano B Digital, CBN Amazônia. Muito bom dia, sábado especial aqui na CBN Amazônia. Desde já, meu bom dia especial para você, ouvinte CBN. Quero agradecer sua companhia, sua participação em mais este dia. Você sabe que este espaço especificamente a gente fala sobre empreendedorismo no CBN Mercado Inteligente. Porém, hoje especialmente, vamos ter um plano B no local do Mercado Inteligente. Mas se tem uma coisa que não muda, é que sempre quem está comigo na co-apresentação deste programa é Carlos Oshiro. Oshiro, bom dia. Bom dia, Zé Carlos. Hoje é um programa super especial, porque nós estamos gravando aqui no Vasco Vasques, né, um grande evento de gestão, o Gestão 4.0 acontecendo. E a gente vai aproveitar, inclusive, trazer pessoas de outras partes do país para opinar aqui sobre o Plano B. Lembrando que o Plano B é um projeto do Grupo Rede Amazônica que visa estimular novas matrizes econômicas. Nós sabemos que temos uma grande dependência com a Zona Franca de Manaus e novas ideias, novas fomentações, novas criatividades para que a gente possa ter novas oportunidades para caso a Zona Franca acabe. Quem são os nossos convidados de hoje, Zé? Lucas Riedo está com a gente, ele que é CEO do Gestão 4.0. Lucas, bom dia. Bom dia, Zé. Grande prazer estar aqui com vocês hoje, espero contribuir de alguma forma. Nosso outro convidado é o Sérgio Vieira, sócio da Nelson Williams Advogados. Sérgio, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Carlos Oshiro. Bom dia, Lucas Riedo. Bom dia a você que nos ouve pela CBN. Uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, meus amigos, pela participação. Plano B, bem diferente, no meio de um sábado, mas a gente conta muito com a sua colaboração, ouvinte CBN, é para você que a gente faz tudo isso. Então vamos juntos no Plano B desse sábado especial. Vamos iniciar então, Oshiro, sempre bom estar ao seu lado e hoje um Plano B bem diferente, com convidados de fora, para a gente trazer essa visão, essa ótica de quem não está aqui, porque para a gente é mais fácil visualizar alguns problemas, algumas soluções, mas acredito que essa visão de fora é super importante também para somar no Plano B. Sim, tanto é que o título é Pensando Fora da Caixa para o Amazonas, né? Essa nossa marca Amazonas. E eu vou começar perguntando aqui do nosso parceiro, o Dr. Sérgio, que faz parte aqui da nossa região e é o grande produtor aqui desse evento que está acontecendo no Vasco Vasques. Sérgio, o que você acha, já que você faz parte aqui da nossa terra, quais são as possibilidades de alternativas econômicas além da nossa Zona Franca? Boa pergunta, Carlos. Só para esclarecer, estou em Manaus há 10 anos, nasci em São Paulo, sou criado em Salvador, cheguei em Manaus em 2010. Então, agradecer como o estado do Amazonas e Manaus me recebeu. Recebi o título de cidadão amazonense e manauara, então, de fato, de direito e de coração, sou filho da terra. E um plano B é sempre necessário. A gente não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. A Zona Franca vive, basicamente, do distrito industrial, mas a conversa política, vez ou outra, surge de, eventualmente, se perder os benefícios fiscais. E fazendo uma retrospectiva, o Decreto-Lei 288 ele é de 67, que foi o que criou a Zona Franca de Manaus, e naquela época um dos objetivos era povoar a região. Então, para trazer gente para cá, o que o governo federal fez foi diminuir a tributação. Então, para o empresário ter uma margem maior, justificaria estar aqui. E num período que o Brasil não tinha essa interligação, essa comunicação, essa rede social, essa possibilidade de se fazer presente em qualquer lugar do mundo. Então, fazendo esse recorte no tempo e contextualizando, precisamos pensar no plano B, pode ser necessário a qualquer momento. Então, não esperemos acontecer algo para desengavetar um plano B ou para executar e ter isso pronto. Então, por exemplo, dentre algumas opções que temos, a gente aqui vive, mora e convive, a gente sabe das dores e das delícias de Manaus e do Amazonas. Um estado continental, os tempos de voos são longos, a dificuldade de acesso, a 319, que é uma promessa, a gente não sabe se é uma lenda de curto, médio ou longo prazo, e algumas coisas são pouco exploradas. Por exemplo, a indústria do turismo aqui, ela é muito aquém do que pode vir a ser, é um potencial, a floresta é um ativo do Brasil, comentado no mundo todo, mas a indústria do turismo ainda é pífia em relação ao potencial que tem. Recentemente, um dos hotéis referências ele foi leiloado por débitos, um hotel tradicional, histórico,
E o turismo de selva é algo que o estrangeiro consome, o pessoal vem de outros países, mas o próprio brasileiro, por vezes, desconhece isso aqui. Então, se fala muito em indústria, que é um ativo, sim, são mais de 900 indústrias gerando emprego e renda, mas lembremos que estão aqui por benefícios fiscais. Se eventualmente deixarem de existir, provavelmente boa parte dessas indústrias deixarão de estar aqui. E o que fazer caso isso aconteça ou em paralelo a isso? Então, mesmo que não deixe de acontecer, eu acho que é importante já começarmos a pensar nisso. Então, a 319 acontecendo interliga o Amazonas pela via terrestre com o resto do Brasil, algo que hoje a gente depende da navegação fluvial e do transporte aéreo. Então, possibilita um fluxo aí de pessoas, de produtos, de cargas. Acho que o estado do Amazonas tem potencial, inclusive para o setor primário, agricultura, pecuária, claro que guardar as suas devidas proporções. Então, desde o básico do básico, que é produção de insumos, até pensar no ativo. Isso é tão falado em floresta amazônica, o porquê não se aprofundar nessa indústria do turismo. E aí a gente pode, então, introduzir o Lucas Riedo nesse nosso bate-papo falando de turismo, porque você já esteve aqui antes, né, Lucas? Sim, vim 2 vezes já. 2 vezes. Então, primeira impressão que você teve do que comentavam sobre floresta, sobre belezas, essa ótica do turismo que você vivenciou aqui? Cara, a primeira impressão foi inclusive o Sérgio que me levou junto com uns amigos para fazer um passeio de barco e não tinha alguma coisa para a gente fazer dentro da selva. E por desconhecimento deles. Sim. Então, se as pessoas daqui que estão ali dentro do rio o tempo todo, estão andando de barco todos os finais de semana, não conhecem isso, o quanto que isso está sendo divulgado para o mundo? Né? Então, a gente tem... Cara, tá muito em voga falar da Amazônia, tá muito em voga falar do meio ambiente como um todo. Então, isso aqui deveria ser, de fato, a referência mundial de turismo de selva, realmente mundial, entendeu? Então, eu não consegui ver ainda, dessa terceira vez que eu estou aqui, eu não consegui ver isso ainda nem na população aqui. Então, o que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer por Manaus para trazer essa nova maneira de visita? Como que a gente pode levar, principalmente os estrangeiros? Eu sei que existe já esse turismo, mas ele é muito, muito pequeno. A gente deveria ser referência mundial nesse tema, com certeza. E quando a gente fala de turismo, Chiro, inclusive foi o tema do nosso último plano B, né? Onde a gente trouxe o Carl Júnior, trouxe o Sérgio Litaif, que é o presidente da Amazonas Tour. E o turismo sempre é a nossa primeira carta do plano B. Sim, no último plano B a gente trouxe o tema de turismo também. A gente tem outras oportunidades, como a biotecnologia, até o próprio polo digital. E aí eu queria perguntar também do Sérgio, já que ele é aqui da nossa região, e a gente comentou agora há pouco sobre turismo que vem do exterior para cá. Eu acho que a Amazônia, enfim, ela é mais conhecida no exterior. Recentemente você esteve no Japão também, uma turnê de empresários. Como é que o turismo do Amazonas pode ser também repercutido, né, para a região do Brasil? Porque eu acho que são muitos estrangeiros e a grande maioria tem um paradigma de que o brasileiro prefere praia. É mais ou menos por aí, doutor? É uma verdade não absoluta, Chiro. Como você bem falou, eu fui ao Japão conhecer o outro lado do mundo e entender que não precisamos sair daqui para entregar e ter um serviço de qualidade. Todo mundo gosta, nos seus momentos de lazer, e mesmo na viagem a trabalho, de ser bem recebido, de ser bem tratado, de se alimentar bem num bom restaurante, de dormir num bom hotel. Uma opção é que a divulgação disso, hoje já temos bons hotéis boutiques em Manaus, algo que não existia há algum tempo. Então o empresariado tem aplicado recursos nisso e certamente pensando em colher os frutos. O que a gente percebe é uma divulgação ainda aquém para os outros 26 estados que compõem o Brasil, dos ativos que aqui existem. Então, não é pouco comum a gente dizer que mora em Manaus e as pessoas não saberem onde fica no mapa. Então, é algo muito simples, muito pequeno. Então, a divulgação, que é algo que pode ser feito pelo governo do estado, pela prefeitura e por nós, empresários, que aqui vivemos e colhemos os frutos e as dores e as delícias, é saber colocar o que tem de melhor. Então, o turismo é uma das opções, Carlos Oshiro falou muito bem, tem um polo digital, tem diversas startups, existe um polo de P&D, existe a mão de obra que é qualificada porque aqui trabalha. Então a gente precisa pensar o que a gente gosta de consumir. Quando a gente sai da nossa casa, para onde a gente quer ir? A gente quer ir para um lugar agradável, com custo-benefício razoável, que seria proporcional ao que a gente receba,
e que tenha uma estrutura mínima. Então, o turismo de selva, vivenciar ali a experiência é legal, mas na hora de descansar, na hora de se alimentar, você quer ter um bom atendimento. Tem o turismo do perrengue lá, dando só um exemplo de querer dormir no meio da selva, ok. Aventura, né? Turismo de aventura, ok, mas para ter um turismo de classe A, você precisa entregar, você precisa ter acomodação para isso. Então, eu acho que um dos caminhos iniciais é o Amazonas se colocar como o Brasil, como um receptor dos turistas brasileiros. Então, com a pandemia, continua ainda diversos países fechados, exigindo vacina, voos não estão acontecendo. Então, é um bom momento de nos colocarmos de portas abertas para que os outros estados percebam e consigam vislumbrar e ver o que eles podem ter aqui ao serem recebidos. Quando tiverem o Amazonas como opção, entre as outras opções, qual é o ativo daqui? Que isso seja de fácil acesso. Eu percebo que a gente tem essa dificuldade hoje. Quando a gente fala, Chiro, de desenvolvimento de turismo, é algo médio e longo prazo, né? Não dá para a gente pensar para ontem. E você sempre traz alguns cases de algumas cidades que passaram por esse processo de e agora, o que eu faço? Você sempre traz a cidade aquela do cassino? Tem Texas? Não. Aquela do cassino lá dos Estados Unidos. Las Vegas. Las Vegas é um case. Sim, você tem Las Vegas, né? Você tem Orlando, inclusive, que era um grande pântano. E aí teve dois loucos que chegaram lá no pântano e falaram, não, aqui vai ter o Castelo da Cinderela e tal. Tem a cidade de Gramado, que eu admiro muito, né, no Brasil. E a gente tem Bonito também. E nós temos aqui Presidente Figueiredo, temos agora esse novo polo de turismo que fica em onde tem os hotéis lá de selva. Hotéis de Selva Novo Airão? Novo Airão, né, que tem inclusive lá os botos. Uhum. Mas eu queria puxar um gancho, Zé, pelo que eu percebo aqui no evento que está acontecendo. E o Lucas, ele tem 31 anos, Lucas. Tem 31 anos, né? Eu tenho 53 anos. Eu sou da geração HSM, vamos dizer assim. A gente estava comentando sobre isso. Porque depois eu vou puxar um gancho para a importância dos jovens assumir essa situação. Eu percebo muito que nesses eventos que nós estamos aqui, a maioria são pessoas abaixo de 50 anos. E quem ainda movimenta a economia são as pessoas acima de 50 anos, mas que, pelo que eu vejo, está perdendo o bonde. Isso faz sentido para você? A falta da busca de conhecimento com os empresários do passado, né, versus a moçada que já chega, né, buscando conhecimento principalmente da tecnologia? Cara, é uma questão de geração, de fato, né? Por que o G4 existe, o Gestão 4.0 existe? Né? A gente identificou um problema, uma insatisfação muito grande com o sistema educacional brasileiro, mundial, né? Então, aquele sistema que você começa aprendendo lá, você vai aprender processo, você entende bem disso, provavelmente. Você vai aprender lá como que foi a Revolução Industrial, depois como que foi Ford, o que a Toyota fez e tal. Mas o que a Tesla está fazendo hoje? Então, os jovens hoje, essa geração, eles não querem mais saber a história, eles querem a ferramenta. Então, quando eu estava fazendo faculdade, muitas vezes a gente tinha lá a aula, o professor passava dezenas de aulas explicando passo a passo, para no final mostrar a ferramenta. O que a gente precisa é ferramenta, a gente precisa do final. Então, é um modelo de aprender, um modelo de aprendizagem muito diferente que a gente tem hoje e que o sistema educacional tradicional não resolveu. Então, por isso que a gente entrou nesse mercado, essa insatisfação que a gente está querendo, e é um modo de aprender que o jovem está mais ligado. As pessoas que são mais velhas, elas cresceram naquele modelo antigo e passaram 40, 50, 60 anos da vida de fato aprendendo. E aí entra um pouco da vontade de se abrir para o novo. Então o mundo mudou muito rápido e cada vez mais vai mudar mais rápido. Então esse aqui é um retrato de um choque cultural de fato. Então quando você me disse ali do evento da HSM lá que você participa, que é todo mais formal, todo mundo de terno, tudo muito cronometrado, tal, que é o contrário. As pessoas estão procurando mais isso hoje em dia. Entendeu? A gente vai para o nosso primeiro intervalo do Plano B, desse sábado especial. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo com o Lucas Riedo, que é CEO do Gestão 4.0, e o Sérgio Vieira, que é sócio da Nelson William Advogados. Intervalo rápido, a gente vai e já volta.
Já de volta com o nosso sábado especial, hoje o Plano B, no lugar do Mercado Inteligente que você sempre acompanha aos sábados. Aqui comigo, Carlos Oshiro, que está sempre com a apresentação, e também o Lucas Riedo, que é CEO da Gestão 4.0, do Gestão 4.0, e o Sérgio Vieira, que é sócio da Nelson William Advogados. E aí, Oshiro, falamos muito sobre turismo nesse primeiro bloco, mas agora a gente pode seguir numa outra temática. Sim, eu fiz justamente a pergunta do jovem participando cada vez mais da gestão e da mudança do mundo, e eu sinto muita falta, doutor Sérgio, com relação à inovação política. Porque a gente sabe que a nossa região, né, ela é protegida por uma lei política com relação à Zona Franca. E a gente sabe também que é necessário ter esse processo de inovação política. Por que o jovem, sob a sua ótica, a gente tem pouca renovação, né, na política, principalmente do jovem da nova economia? Que pergunta sensível, Oshiro. De $1 milhão. Boa, vamos lá, não me furta nenhuma resposta. Obviamente vou falar a minha percepção, cada um tem a sua, não tem verdade absoluta. O que eu percebo é as famílias de histórico político acabam transferindo isso para as gerações. O bisavô era político, o avô era político, o filho era político. Acaba virando uma profissão, quando na verdade o ser político, todo mundo é um ser político. Você pode não se reconhecer como tal, mas todo mundo é um ser político. Então as famílias que historicamente ocupam a política acabam fazendo daquilo uma profissão, quando na verdade quem está lá sentado, ele está ali para representar algo ou alguém, um nicho social, uma cidade, um município, e a meu ver deveria ser algo temporário e não perene. Então vemos aí, sem nominar, políticos que estão há 4, 5, 6, 7, 8 mandatos. Pessoas que vão tomar decisões sobre a gestão da sua cidade, do seu estado, do seu país, e que nunca administraram, nunca foram síndico do próprio condomínio. A gente tem acompanhado a pauta recente da CPI e, enfim, percebe-se que alguns ali, ou vários, não têm a menor capacidade para falar sobre saúde, sobre pandemia. E não tem problema nenhum, você desconhecer algo é natural. E esse ranço, eu percebo que vem mudando. A gente tem alguns outsiders, aí, alguns governadores, alguns vereadores, inclusive em Manaus, que a idade tem sido um pouco menor, tem demonstrado e ativado uma vontade das pessoas em participar e tentar mudar essa continuidade histórica de famílias de sobrenomes tradicionais no poder. Então essa renovação eu acho que é necessária. As redes sociais, o real time possibilita perceberem, e ao assistir uma audiência pública da Câmara dos Vereadores, da Casa dos Deputados, da Assembleia Legislativa, do própria Agenda de Brasília, isso trouxe uma proximidade com o cidadão, que antes não tinha esse acesso, não sabia como é que funcionava isso. Então, acho que o ranço histórico da tradição que havia, que criava um distanciamento entre o político tradicional de carreira e os interessados, isso tem diminuído. O próprio desenho político de partidos tradicionais, a própria distribuição do fundo partidário, a própria sistemática de como funciona isso, e o jovem, ao perceber que, estando lá, ele é capaz, é possível ele ajudar de alguma forma, tem trazido alguns nomes. Mas se olharmos hoje para os nomes de destaque, os que estão na imprensa, são os mesmos nomes desde sempre. Então, sem falar de politicagem, mas, por exemplo, o presidente atual se disse na campanha dele que seria uma opção de renovação. Ele foi deputado federal por 3 ou 4 mandatos, então já estava ali arraigado. Então a minha sugestão, meu conselho, meu insight é, para quem quer fazer a diferença, para ser político, precisa entender alguma coisa de gestão, precisa ter conteúdo. Pelo menos a administração pública, noção básica, né? Para decidir sobre a vida alheia, projeto de lei, para decisões, por mais que você tenha um corpo técnico, a decisão é dele, é do político. Então, no mínimo, se qualifique minimamente, de alguma forma, conteúdo tenha à disposição, para que ao tomar uma decisão, entenda que princípios e regras e procedimentos e ferramentas básicas são necessários se entender sobre isso. E o jovem tem se interessado cada vez mais numa idade menor. Então, acredito que inclusive a capacitação do jovem no início da sua jornada de estudo possibilita que com pouca idade ele se habilite a ingressar nos cargos. E já que a gente está falando de política, quero
colocar o Lucas também nessa questão, mas não diretamente política, Lucas. Eu sei que vocês são muito focados em processos, em gestão, mas às vezes acontece do empresário, do empreendedor, ele ser muito ligado à política a ponto de achar que se aquele político ou aquela política não der certo, ele não vai crescer e às vezes o problema está no processo dele. Exato. Isso é uma coisa que eu me enganei por muito tempo na minha vida, cara. Eu comecei a estudar política em 2011. É um hobby que eu tenho, eu gosto de política, estudar economia e tudo mais. E eu sempre fui muito ligado com essa desculpa que eu precisava saber o que ia acontecer com o país, o que ia dar para frente para eu me programar melhor profissionalmente, para eu conseguir surfar onda ou me preparar para os vales que aconteceriam. E em determinado momento da minha vida, ali 2, 3 anos atrás, eu parei e olhei, cara, o Brasil é desenhado para ser dessa forma. Ele foi montado lá desde antes da Constituição de 88, mas em 88 meio que cravaram, cara, o Brasil vai ser isso aqui. Então eu acho que essa preocupação, e a gente ouvia falar lá atrás, há uns anos atrás, que o dia que a população soubesse mais os nomes dos 11 ministros do STF do que os 11 jogadores da seleção brasileira, o país ia para frente. Hoje eu acho que a gente chegou à conclusão de que não, né? Não adianta. Então, assim, a minha visão com política é que, cara, vai estar sempre mais ou menos dessa forma. Vai estar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, entra um governo, vai para cá, mas é a média da população que está ali. De fato, é a média da população e essa média vai ser difícil de ser alterada. Então, eu parei de olhar para política como uma forma profissional, de uma forma profissional que eu preciso o teu entender guia para minha ali, carreira, né? E passei a olhar como hobby. Hoje eu tenho um hobby, não discuto, não fico falando sobre as minhas posições, mas eu estudo porque eu gosto, simplesmente porque eu gosto. E eu tento manter essa distância, obviamente, olhando para coisas que podem afetar diretamente o meu trabalho, alguma lei de educação, alguma coisa que de repente pode fazer, de repente não pode fazer, mas eu tento manter o máximo possível isso como hobby, assim como eu trato tênis, assim como eu trato kart, que eu gosto de correr, coisas que eu levo a sério, futebol eu levo a sério pra caramba, mas acabou o jogo ali, hoje eu consigo desligar. Política é a mesma coisa, eu gosto de acompanhar, gosto de ver, tenho minhas opiniões, mas desligou ali, pronto, tô tocando minha vida. Não influencia no meu negócio, na minha gestão. Exato. Zé, eu quis puxar o tema de política por quê? Porque nós sabemos que é importante a gestão pública criar esse ambiente de segurança para mudança de matriz. E uma mudança de matriz não acontece da noite para o dia. São longos 15, 20 anos para você ter uma nova matriz. E nós não temos nenhum planejamento, não temos um plano de diretor. Aproveitando aqui o Lucas, a gente sabe que na nova economia tudo é muito mais rápido. Você acha que aqui para o Amazonas há essa possibilidade, justamente por causa da tecnologia, das redes sociais, né, de poder avançar e alavancar de uma forma mais rápida? É possível a gente ter uma segunda alternativa de uma forma mais rápida ou vai se demorar esses 15, 20 anos? É possível e foi feito isso em um lugar aqui perto há pouco tempo. Eu vou falar isso, só queria dar um contexto antes, né? Qual que é o cenário que a gente tem no mundo hoje? A gente tem um excesso de dinheiro, os bancos centrais todos pagando os juros negativos, ou mesmo em consideração da inflação, até o Brasil está com juros negativos considerando a inflação, e a gente tem um excesso de capital no mundo. Então por isso que a gente vê um Nubank, por isso que a gente vê uma Loft com os valuations que estão, IPOs super esticados, a bolsa cara e tudo mais. Por quê? Porque tem dinheiro e não tem projeto. Não tem muitas startups, não tem muitas empresas que as pessoas estão dispostas a arriscar. E tem uma vertente que tem muito dinheiro envolvido, que tem muito dinheiro disponível, que é o ESG, né? Que é o Environmental, Social e governança, o meio ambiente e social, que eu acho que é aí que é o segredo aqui para o Amazonas. A gente tem aqui uma capacidade natural de atrair todas as coisas relativas à biotecnologia, relativas ao meio ambiente, à proteção de meio ambiente, a gente não usa. E a política pode ajudar nesse ponto. Não sei se vocês acompanharam o que o prefeito de Miami fez durante a pandemia. Não. Ele percebeu que ia haver um êxodo ali das empresas de tecnologia do Vale do Silício, da Califórnia, e começou a mandar tweet para os grandes fundadores, para os grandes gestores de fundo, e falar: vem para Miami que eu vou fazer isso aqui, vou melhorar as leis aqui, vou dar liberdade para vocês, vamos transformar Miami no novo Vale do Silício. E está conseguindo. E ele não mudou grandes leis, ele não passou grandes projetos, ele teve vontade de chegar para as pessoas e falar: aí não está legal, o crime aumentou pra caramba, São Francisco ficou um lugar ruim de se viver, a gente tem alguns amigos em comuns que moram lá, e todo mundo está migrando para Miami. Então obviamente precisa ter o capital intelectual ali na cidade, precisa ter as faculdades, precisa tudo, mas cara, a gente tem aqui o maior potencial do mundo para explorar esse tema,
existe bilhões, eu diria até trilhões de dinheiros parado para investir nesse tema, só que o cara olha para o Brasil e aí vê na mídia, vê o presidente falando que não liga para o meio ambiente, e a Amazônia está pegando fogo, e a girafa está Tudo interligado, correndo, né? O cara não vai colocar dinheiro aqui. Então, como que a gente melhora a imagem do Brasil para fora, para falar, olha, o Brasil é um destino de dinheiro para o meio ambiente. Seja para energia limpa, que a gente é um case mundial, provavelmente o melhor país em energia limpa do mundo, seja na proteção da floresta, seja na exploração da floresta. A gente tem que mudar também esse apego que a gente tem, não pode explorar a floresta. Lógico que pode, não pode derrubar a floresta, mas tem muita coisa que a gente pode fazer de forma responsável e que atrai esse capital e com um pouquinho de apoio político, com um pouquinho de inteligência para trazer algumas mentes certas, isso vira um círculo totalmente virtuoso. Porque com mais pessoas aqui, vocês vão contratar mais pessoas que são daqui, vão precisar formar mais gente, vão surgir outras faculdades, as pessoas vão começar a migrar para cá para trabalhar nas empresas daqui. Então é um círculo virtuoso que é muito possível, está na nossa cara, esse é um movimento que está acontecendo no mundo, está muito claro, só que não existem projetos. Aí está a França lá, a França tem 5% de floresta nativa preservada, e eles estão trazendo dinheiro, falando que eles estão preservando floresta, que eles são ESG, que eles são não sei o quê, então está chovendo dinheiro lá. Então como que a gente, como nação, a gente muda essa percepção, e aí passa desde o presidente, para os deputados, para os governadores, para a imprensa, para todo mundo, até o governo daqui para tentar trazer de fato alguma inteligência nesse sentido para cá. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Plano B desse sábado especial, intervalo rápido. A gente vai e daqui a pouquinho já volta. Já de volta com o Plano B desse sábado especial. Hoje aqui comigo, Carlos Oshiro, sempre na co-apresentação. Contamos com a presença do Lucas Riedo, ele que é CEO do Gestão 4.0, e também o Sérgio Vieira, que é sócio da Nelson William Advogados. E aí, Oshiro, a gente já falou sobre turismo, falamos um pouquinho sobre planejamento mesmo para atrair dinheiro, para atrair investimento no turismo e em outros segmentos para um plano B aqui na Amazônia. E tem um outro tema que a gente pode tratar agora. Pois é, na parte da manhã aqui, numa palestra, eu acabei pegando aquela percepção da entrega de valor, né? O quanto você gera de valor a uma determinada marca. E nós sabemos que a Amazônia já é uma marca por si própria, muito pouco explorada e que nem pertence mais a gente, né? Pertence à maior cadeia de online, né, do mundo, vamos dizer assim. Doutor Sérgio, sobre a sua percepção, qual que seria, de repente, né, um modus operandi para a gente poder vender melhor a nossa Amazônia lá fora? Excelente, Carlos. Fazendo o link com o seu comentário, difícil é vender o que não tem qualidade. Trabalho maior e de maior esforço. O que tem qualidade é menos difícil. É pouco provável que alguém no mundo não tenha alguma vez na vida ouvido falar da Amazônia. Talvez eles não saibam colocar o dedo no mapa e identificar onde fica. Mas algum comentário sobre ser floresta do mundo, sobre a diversidade, sobre o rio, sobre a quantidade de riquezas naturais e de minérios que aqui existem, boa parte da população mundial já ouviu falar. Então, a primeira ação de se fazer conhecido talvez já tenha existido. Aí vem o segundo momento, que está aí o diferencial. Como vender e o que vender. Então, se queremos trazer um turismo especializado, de qualidade, de luxo, a comunicação precisa chegar para esse público. Se queremos vender polo digital, essa informação precisa chegar para esse público. Mas lembremos que a floresta que aqui está, ela é referência no mundo. E só de se falar sobre a floresta e as riquezas naturais, isso gera um interesse e uma percepção. Precisamos falar sobre a forma de receber esse turista, um turismo que pode ser um turismo de negócio. Então, um evento está acontecendo aqui hoje, pessoas de outros estados aqui vieram. Então, trazer ativos para cá, para que além do turismo da natureza e da floresta, tenha um valor agregado a isso. Seja uma experiência comercial, seja uma vivência pessoal, seja a qualidade no receber. Então, é falar da Amazônia vinculando ao Amazonas, porque sabemos que a Amazônia é muito maior do que só o Amazonas, mas o Amazonas, entendendo isso, pegando o gancho que a Amazônia já é conhecida mundialmente, é investir no atrativo de, estando no Amazonas e fazendo parte daqui, parte da Amazônia, usar esse ativo da floresta, da qualidade do ar, da estrutura, das belezas naturais, e dizer que aqui também tem gente capacitada,
Então, estando aqui, dá para se colher o melhor dos dois mundos, do bom ar, da boa natureza e de conhecimento. Então, estar aqui é uma possibilidade de agregar o lazer e o profissional. Então, o link entre o já conhecido no mundo com o que aqui a gente tem de melhor. Quando a gente fala em plano B, a gente automaticamente joga essa ótica para a gestão pública. Só que a gente tem um problema, pelo menos em relação a plano B, que é o plano B tem que ser discutido, como o Chiro falou, 15, 20 anos. E a gente tem a política, o processo eleitoral de 4 em 4 anos. Então, às vezes, começa um projeto e, às vezes, por birra ou qualquer assunto mais político, esse projeto não é seguido pela pessoa que assume aquele cargo. Existe uma forma de solucionar isso? Boa pergunta, Zé. A gente não pode também otorgar responsabilidades. Sim. A iniciativa privada... Acho que tirar um pouco da gestão pública, né? A iniciativa privada, no final do dia não, nas 24 horas, a iniciativa privada é quem faz acontecer. Então, se temos mais de 900 indústrias aqui, é porque algum CNPJ se interessou por aqui. E a gente sabe que a gente não tem a melhor estrutura de cidade, as calçadas não são das melhores, as vias não são das melhores, e ainda assim essas indústrias aqui estão. Por quê? Porque alguém decidiu investir aqui, mesmo com todos os contratempos, mesmo com os voos longos, com o custo de logística altíssimo, com a temperatura elevada, com a umidade elevada. Então, estejamos paralelo à política. Se eles nos ajudarem, ótimo. Se eles não fizerem nada, paciência. E se eles eventualmente quiserem prejudicar em relação a benefícios fiscais ou não, o Brasil é capitalista, é produção de riqueza, isso é puro e simples. Entre faturamento e despesa precisa sobrar resultado líquido. E quem sabe fazer isso é quem entende de gestão, quem entende de pessoas, de processos e procedimentos. Então, quando a gente entende que a iniciativa privada é responsável por gerar riqueza, pagar impostos, folhas de pagamento, manter uma sociedade economicamente ativa, a gente inverte e traz para a gente essa responsabilidade. E o agente público, ele tem que perceber isso, ele não tem como fugir disso. A arrecadação é de ICMS para o Estado e ISS para o município. E quem paga essa conta é a iniciativa privada. Então, os maiores inadimplentes geralmente também passam ali pela iniciativa pública. Então, quando a gente se entende como iniciativa privada, na nossa importância, e a gente não vai com o pires na mão, quando a gente se coloca como um membro integrante da sociedade e entende o valor que a gente tem para isso, a gente não espera por nada. E o empreendedor e o gestor é assim que faz. Ele faz acontecer e depois ele vê o que acontece. E um bom exemplo disso, Oxiris, é o que aconteceu no período da pandemia aqui em relação aos respiradores, sem discutir política. Enquanto pessoas morriam sem oxigênio, a iniciativa privada ali em janeiro, fevereiro de 2021 tomou a frente e de alguma forma minimizou aquele problema. É óbvio que não é um papel de imediato na iniciativa privada, cada um tem seus negócios, mas percebemos recentemente que quando necessário, mesmo no âmbito público, a iniciativa privada dá conta disso. Então não havia respiradores, não havia voos, não havia logística disponível e a iniciativa privada fez isso acontecer no estalar de dedos, com investimento, devolvendo para o público parte dos seus resultados. Então tomemos a frente, nos entendamos como parte integrante da sociedade e não deixemos de acompanhar a política, mas façamos eles perceberem que quem paga a conta no final do dia somos nós. E aí, Oxiro, da importância de um evento como esse, porque a gente está falando da iniciativa privada e a gente precisa desenvolver, quando a gente fala de iniciativa privada, a gente está falando dos nossos empresários, dos nossos empreendedores. Sim, e é importante lembrar o ouvinte CBN, que provavelmente deve estar ouvindo aplausos. A gente está num evento aqui. Nós estamos dentro de um evento de gestão, né, que é muito importante. E aí, dando só uma cutucadinha, né, doutor? Nós não temos nenhum político aqui. Então, a gente sente falta desse interesse, né, da comunidade em geral, não somente dos empresários, fazer efetivamente o trabalho dele de entender de gestão também. Por isso que, às vezes, o empresário ele não vai para a política, porque lá você tem que saber fazer política e não gestão, né? Excelente pergunta, Oxiro. Esse é um evento que a primeira vez que ele sai de São Paulo acontece em alguma outra cidade. Ele está em Manaus, uma das razões é porque Manaus é o maior número de ex-alunos que cursaram o gestão em São Paulo. Então, o evento está acontecendo em Manaus, temos aqui cerca de 200 pessoas e não tem nenhum agente público. E isso é curioso, porque falar de gestão é falar do papel dele. O evento foi amplamente divulgado, inclusive na CBN, fica meu agradecimento a vocês. E essa percepção de ausência de interesse demonstra claramente alguns pontos aí. Um deles é que, no mínimo, não prestigia um evento de tamanha importância na própria cidade.
E está tudo bem, a gente continua gerando valor, gerando conteúdo e fazendo o nosso papel. Mas não estar aqui fala muito sobre isso. Lucas, para você que está fora da caixa, como é que você pode contribuir com a gente de como vender a marca Amazônia? Cara, um pouco do que o Sérgio falou, né? Eu acho que o principal problema é a comunicação, cara. A gente em São Paulo, eu raramente ouço falar de qualquer coisa de Manaus, a não ser quando essas crises que tiveram aí de Covid, tanto na primeira onda lá, que foi talvez o primeiro lugar do Brasil que deu aquela estourada, depois Sim. a crise de oxigênio. Então, o que as pessoas estão tão preocupadas aqui? E tem exemplos muito próximos da gente, por exemplo, o Ceará. Cara, o Ceará é um estado que historicamente pobre, sempre foi um dos mais pobres ali da região Nordeste, e que nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, deu uma explodida ali, obviamente, com kitesurfing principalmente, vários hotéis de luxo ali sendo construídos. Teve esse mini boom da pandemia, que o pessoal deixou de viajar para fora e começou a procurar turismo de luxo dentro do Brasil. Cara, o que a gente consegue fazer de parecido aqui? Então, pô, o Rio, quando a gente foi lá no Rio Negro ali, da última vez que eu vi, um espelho d'água impressionante, cara. Eu fiquei imaginando ali um evento da Red Bull de wakeboard ali, vários aviões passando, tal, algumas coisas assim. Então, o que a gente está fazendo diferente que não seja, vem aqui visitar a selva? Quais tipos de eventos a gente pode atrair usando coisas que são típicas daqui? Então, qual que é o desafio que a gente consegue fazer ali no encontro das águas do Rio Negro com Solimões, que pode fazer um buzz? Isso realmente não tem nada a ver com a iniciativa pública. Então, e as marcas estão interessadas nisso? Todas as marcas do mundo hoje querem falar de... Sustentabilidade é a marca da atualidade. Todas. Se tem alguém que não está preocupado com isso, provavelmente logo ela não vai estar preocupada mesmo, porque não vai nem existir. Então, existe capital no mundo, existe interesse, e a gente precisa ser criativo mesmo. Para parar de sair, vamos fazer passeio no Rio, vamos entrar ver índio. É legal, temos que explorar essa forma, mas o que mais que a gente pode fazer? Né? Entendeu? Lá no Rio de Janeiro, lembra? Teve a corrida aérea lá dos aviões passando, não sei o quê. O que a gente pode fazer no Rio aqui? Quais tipos de esporte, quais tipos de, sei lá, um campeonato mundial campeonato de travessia do Rio, alguma coisa assim diferente, entendeu? A gente precisa de fato pensar fora da caixa para conseguir vender a Amazônia em si. E por falar em Fortaleza, Ceará, eu tenho informações de que toda a orla, né, da praia de Iracema está sendo reformada. Inclusive, né, deu uma remodelada muito grande. O governo do Ceará, eu acho que é um governo que fez bastante. Minha namorada de lá, então tem 5 anos que eu frequento bastante Fortaleza. Eu estou vendo tanto a parte do litoral, com vários hotéis sendo construídos, está sendo construído o Hard Rock Hotel lá. Então, assim, é um estado que o governo está fazendo o mínimo que ele precisa fazer e dando espaço para a iniciativa privada entrar. Então, foi duplicada ali a estrada indo para Jericoacoara, ainda está longe de chegar de Jericoacoara, mas o governo precisa ele não precisa trazer as empresas, ele precisa dar as mínimas condições para que as empresas olhem com a oportunidade, vejam, e a partir do momento que 1, 2, 3 começam, isso vira um ciclo virtuoso que vai atrair mais pessoas, só porque aqui vai começar a virar um polo de esporte ou um polo de turismo ou qualquer outra coisa, e as coisas começam a acontecer. O difícil é dar esse start, a gente ficar sentado aqui em cima da isenção fiscal que a gente tem por aqui, vai ficar assim para sempre, entendeu? Então a gente precisa de um instalo ali para falar, ó, alguma coisa está acontecendo lá, entendeu? Meus amigos, último intervalo de hoje, do Plano B, intervalo rápido. Hoje a gente está conversando aqui, esse bate-papo super bacana, com o Carlos Oshiro, também com o Lucas Riedo, CEO do Gestão 4.0, e o Sérgio Vieira, sócio da Nelson William Advogados. Intervalo rapidinho, a gente vai e já volta. Já de volta com o nosso Plano B, hoje sábado especial. Você, ouvinte CBN, está podendo acompanhar com a gente uma conversa. Eu, Carlos Oshiro, que sempre está comigo no Mercado Inteligente, mas hoje especialmente no Plano B. O Lucas Riedo, CEO do Gestão 4.0, e o Sérgio Vieira, sócio da Nelson William Advogados. Falamos já, meus amigos, sobre turismo, sobre plataformas, investimentos de fora, investimentos do exterior. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que o entretenimento ele é essencial. Não é isso, Oshiro? E falar em entretenimento, nós somos bons
Demais. Né? Fazedores de shows, tá aí o festival de Parintins. Né? O Boi. E aí nós temos o Rock in Rio em nível mundial, que aí já é feito lá no Rio de Janeiro. Doutor Sérgio, como é que o entretenimento também pode ser um grande atrativo aqui como alternativas para a nossa região? Excelente opção para um plano B. Temos o tradicional Teatro Amazonas, temos Parintins, temos a Arena da Amazônia, temos o Vasco Vasques, de onde a gente está gravando hoje. A gente tem uma estrutura que atrai pelo visual, pela história e pela qualidade. Algumas agendas já são de agendas nacionais e internacionais, como, por exemplo, o Festival de Ópera, que vez ou outra passa pelo Amazonas, mas eu acho que está ainda aquém do potencial que a gente tem para explorar. Então, qualquer show, peça, qualquer evento, qualquer organização movimenta desde o aeroporto ao motorista de táxi ou dos aplicativos, aos bares e restaurantes, às instalações. Tem toda uma cadeia de serviço aí que está pronta, apta à disposição e qualificada para receber esse turista. Então, uma das possibilidades, como um plano B, que a gente havia falado em um dos blocos, é ter mais eventos de qualidade, seja ele qual for, na proporção que for, e que isso seja divulgado para o resto do país. Inclusive para que percebam que aqui não é só floresta, aqui não é só natureza, aqui tem opção de conteúdo, seja ele um teatro, uma peça, um musical, um recital, seja ele um show de grandes proporções. Então percebemos aí durante a pandemia também, estando enquarentado, o quanto é necessário e saudável e vital circular um pouco, ouvir uma boa música, consumir aquilo que você gosta. E as opções ficaram limitadas. Então, estamos todos ávidos, agora com alguma possibilidade de circular, de voltar a consumir isso. E a gente tem em Manaus, a gente tem no estado do Amazonas, diversas opções para atrair o morador local, o manauário amazonense, e atrair qualquer outro brasileiro que ainda não nos conheça ou que conheça e não saiba que tem essa possibilidade. Qual que é o papel aqui dos empresários e do governo, do estado, do município? Fazer essa informação chegar aos demais. E aí, Lucas, você que tem... você é o que está fora da caixa hoje aqui no nosso plano B. O que você conseguiu já vivenciar de entretenimento aqui no Amazonas, aqui na capital? E o que você imagina que também seria um excelente plano B de entretenimento, mesclando a cultura e um pouco do que o brasileiro gosta, que é festa? Claro. Na verdade, eu não consegui ainda consumir aqui, que todas as vezes que eu vim ainda era nesse momento trabalho, de pandemia. rápido, né? Mas uma coisa que me chamou bastante atenção, cara, foi o Festival de Parintins ali, o quanto movimenta ali a região, acho que o estado inteiro, e eu nunca tinha ouvido falar sobre o festival ali. Tem o nome dos bois, né? O Caprichoso e o Garantidos. E parece realmente uma rivalidade ali de Palmeiras e Corinthians. É verdade. Uma coisa muito louca, né? Pra gente. É uma coisa totalmente fora da nossa cultura lá em São Paulo. Não tem nada nem parecido. Talvez, sei lá, festa junina, uma coisa, não tem nada a ver. É, né? Bem diferente. É muito diferente. Então, isso nas primeiras vezes que eu vim, isso me chamou a atenção. Então, e é mais uma coisa que está aqui, é totalmente daqui. E é um evento que, pelo que parece, de fato tem um potencial de trazer muito mais gente de fora. Pelo que eu percebi, talvez nem caiba, né, na arena lá e tal, mas é um potencial que é muito grande de atrair essas coisas. E é o que o Sérgio falou, né? Então os shows, eu lembro de alguns shows que tiveram, geralmente em São Paulo, Rio, Curitiba, e alguns deles tiveram aqui em Manaus também, mas eu sinto falta, eu não sei, eu sou um cara que gosta de festa, eu sei te falar de talvez 20 estados qual que é a melhor festa em cada um deles. Em Manaus eu não sei, eu nunca ouvi falar de festas aqui. Então eu não diria que é um plano B por si só, não adianta a gente falar, vai ser a meca do entretenimento, a não ser que você vou criar cassino aqui, vou virar uma Las Vegas, aí é um outro papo, mas é uma coisa que coloca a cereja no bolo ali. Então o cara que tem vontade de visitar, às vezes ele tem uma festa, ele vai ficar 7 dias aqui, vai participar da festa. O cara que quer vir pro show, ele passa aqui mais 3, 4 dias, talvez fazendo home office para conhecer outras coisas. Então é um conjunto de soluções que passam uma por outra, é realmente um ciclo ali, um dependendo do outro, porque se a gente ficar de fato, aqui eu sou a Zona Franca, aqui é a indústria, aqui é a distribuição, aqui eu consigo fazer os produtos industrializados mais barato, vai ser isso para sempre, entendeu? Então, eu acho que essa mescla faltou aqui, essa mescla de descentralização da atividade econômica é muito importante, isso tem um potencial muito grande para ser desenvolvido aqui, entendeu?
Zé, para a gente encerrar o programa, eu vou puxar aqui o botãozinho da granada e jogar na mão do doutor. Bora. O Lucas tocou num ponto muito interessante, que é a exploração das florestas. E é um tema polêmico, porque as ONGs, né, que existem não veem pelo lado da sustentabilidade. E um grande empresário aqui da nossa região defende de 2 a 3%, né, de exploração da floresta, de uma forma planejada. Porque ele prega que não adianta também a gente morrer aqui abraçado com a árvore. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Carlos, assunto bem sensível, oportuno, necessário. Quando se fala em Amazônia, em Amazonas, muito se fala de floresta, oxigênio. Isso é um pano de fundo, isso é fumaça. Que a gente percebe que, de fato, o que se quer é explorar o que está embaixo da terra, minério e água. Um dos produtos mais necessários, ninguém vive sem água, aqui a gente tem abundância e estamos falando talvez em apagão, como chama o racionamento e crise hídrica nos próximos anos. Eu acho que é necessário olhar com bons olhos e fazer um planejamento. É possível sim fazer uma exploração saudável, sustentável e buscar que essas riquezas sejam, que é importante, essas riquezas, o fruto disso seja revertido para o Estado, que é o risco de se privatizar ou se estatizar ou, enfim, abrir aí para o internacional, para o estrangeiro e se explorar, se retirar daqui e os frutos disso não aqui ficarem. Então são 2 pontos aí. Eu acho sim necessário, se a riqueza aqui está e faz parte do nosso Estado, ser possibilitado isso de uma forma orgânica e saudável, desde que também o resultado disso, o resultado financeiro e econômico, fique aqui também. Que as pessoas sejam contratadas aqui, que os impostos sejam pagos aqui e que o resultado disso retorne para o próprio Estado e município. Então, olhar, como você bem falou, morrer abraçado com o tronco, acho que não faz muito sentido. E para afogado, jacaré é tronco. Então, não adianta a gente só ficar nesse discurso romântico, que não pode ser desconsiderado, mas ele não é uma verdade absoluta. Se para produzir a tecnologia é necessária a utilização de minérios, esses minérios estão aqui, o mundo compra isso. A gente precisa fazer um planejamento para que o mundo compre isso de nós e que esse resultado aqui fique. Quero agradecer, meus amigos, a participação de vocês nesse Plano B especial, aproveitando a vinda do Gestão 4.0 aqui para a capital. Agradecer ao Lucas Riedo por estar com a gente. Lucas, muito obrigado. Obrigado a vocês pela participação aqui com a gente. Foi um prazer aqui falar com todos nós. Carlos Oshiro, agradeço a você pela participação. Faça as honras também de agradecer nossos convidados. Perfeito, estamos felizes, até porque estamos dentro de um evento presencial, algo verdade, que muita gente espera, né? Então, agradecer aqui a presença do Dr. Sérgio e parabenizar também por essa iniciativa, por essa coragem de trazer eventos desse porte aqui para a nossa cidade. Obrigado, Zé. Obrigado, Carlos. Obrigado aos ouvintes da CBN. E, Oshiro, você é um precursor disso no Estado. O que a gente está fazendo, trazendo esse evento, é dando continuidade para somar com o trabalho que você faz de gestão e empreendedorismo. Razão pela qual, logicamente, você está aqui junto com a gente. Então, obrigado pelo convite para a entrevista e obrigado por estar presente. E obrigado por fomentar esse assunto na região. Então, o próprio evento está aqui, é uma continuidade, um paralelo para somar com a iniciativa que você começou trazendo isso para cá, qualificando as pessoas, trazendo conteúdo. E nossa ideia é ter conteúdo tão bom quanto o seu, para que a gente possa somar forças. É a primeira vez, de novo, que o evento sai de São Paulo, a casa está cheia, uma parcela significativa do PIB está aqui sentada, de empresários, de gestores, ansiosos, ávidos por conteúdo. Então, obrigado pelo projeto de gravar aqui conosco, obrigado por sair da casa de vocês e montar o stand, e obrigado pelo convite. Todos unidos pelo Amazonas, né? É isso, a CBN Amazônia faz parte do Grupo Rede Amazônica, que tem como missão integrar e desenvolver a Amazônia. Então, meus amigos, muito obrigado por fazer parte disso. Assim a gente encerra o nosso Plano B. Um ótimo sábado, um ótimo fim de semana para você. CBN, Mercado Inteligente.